Penhasco dá 10.000 milhas. Nosso prota estava refletindo como aquele lugar o lembrava dos tempos antigos, especialmente na época em que ele sonhava em se tornar o deus das artes marciais, sendo um sonho ambicioso, mas que ele almejava muito realizá-lo, e que sempre que comentava com outras pessoas as suas ambições, elas o chamavam de louco, mas ele treinou as suas artes marciais dia e noite para conseguir alcançar aquele sonho. Ele achava que o seu treino seria o suficiente para alcançar o sonho, mas hoje ele entende que não era dessa forma. Então alguém já chama nosso prota pelo seu apelido de demônio insano, fazendo ele se virar. E não era ninguém menos do que o braço esquerdo da luminescência do culto demoníaco, pedindo para ele não perder mais tempo e entregar a pérola celestial que havia roubado do culto. Nosso prota o pergunta se ele não conseguia escutá-lo. O braço esquerdo da luminescência pergunta o que aquelas histórias iriam fazer de diferente, pois apesar dele correr bem até aquele momento, ele não poderia mais fugir. Nosso prota então pega a pérola e estica o seu braço, e pergunta o que aconteceria se ele a soltasse. Ao ver a situação, o braço esquerdo não perde a oportunidade de pedir perdão e pede para o nosso prota continuar a sua maravilhosa história. Nosso prota então se vira para o horizonte e continua falando, dizendo que ele era perito em jogos mentais, enganação, estratégias, armadilhas e mentiras, e que ele não cairia nem mesmo em armadilhas sexuais. Isso, um homem blindado, redipilado, tá doido. E que ele também era excelente em beber, e ainda melhor na técnica do corpo luminoso. O seu inimigo então o interrompe dizendo que aquilo era tudo o que ele pensava de si mesmo. O seu inimigo então o interrompe e diz que aquilo era tudo o que ele pensava de si mesmo, principalmente das armadilhas sexuais, já que ele só não caiu nelas porque as mulheres bonitas eram literalmente incapazes de se forçar a fingir que gostavam do nosso prota. Que é isso, Moreno? Tá ignorante. Então eles tentaram atrair o nosso prota com a mulher mais comum que eles achavam e que todo mundo sabia daquela verdade. Tá doido, meu querido, aí você humilha, né? Ou machuca. Então nosso prota encara o seu inimigo. E logo então pergunta se ele realmente queria que ele jogasse a pérola, fazendo o seu inimigo pedir mais uma vez perdão e pedir para ele continuar. Habla, mestre, habla. Perdão, perdão. Assim o nosso prota continuou com a sua longa história, olhando para o horizonte, dizendo que o deus das artes marciais teria que saber de tudo um pouco. Por isso ele decidiu treinar incansavelmente todas as artes que ele conseguia. Assim, se tornando quem ele era, o demônio insano. Já após aquela longa palestra, os seus inimigos o perguntam se ele havia terminado, e ele prontamente responde que não. Tá doido, isso aqui tá pior do que Boku no Hero. Só história. O demônio louco continua dizendo, e depois de encarar a situação, ele vê que tudo parecia sem sentido, já que ele investiu muito tempo para trazer justiça ao mundo. Tá, demônio louco. Justiça. Sei não, meu querido, tá um pouco distante. Né? Pelo menos a ideia tá um pouco distante. O braço esquerdo da luminescência pergunta se ele não estava na lista dos mais procurados do Murim, conseguindo uma posição até mesmo acima dele, que era um membro do culto demoníaco. Após essas palavras, o nosso prota segura mais uma vez a pérola, perguntando se ele realmente estava desejando que ele jogasse, fazendo o braço esquerdo dizer que ele apenas havia se irritado e pedir perdão para o mestre. Poder de persuasão, hein, meu querido? Mais de 8.000? Nosso prota então disse que a maneira com que o seu inimigo estava se comportando, aquela pérola realmente parecia ser muito importante, já que ele havia matado mais de 100 soldados de elite enquanto ele o perseguia. E ele ainda estava se segurando bastante. Seu inimigo então diz com uma cara feliz e sorridente que só porque ele tinha uma boca não quer dizer que ele deveria usá-la como queria. Seu prota, notando a sua sede de sangue, diz que vai respeitar a sua decisão final e terminar tudo aquilo com uma luta. Mas que antes disso, iria jogar aquele item fora, já que seria um incômodo ficar segurando durante a luta. E ao ver isso, seu inimigo já pede perdão mais uma vez por mostrar o seu lado emocional e pede para resolver aquilo tudo em uma conversa. Olá, né, meu patrão? Pra que tanta arrogância? Precisa jogar não, pô. Nosso prota então questiona que ele havia o perseguido por dias sem descanso usando a rede dos céus, e por causa dele, ele não teve nem tempo de dormir e nem comer, deixando nosso prota sem tempo até mesmo para soltar um barrão. E ainda questiona se ele sabia o quão triste era não ter tempo nem mesmo para soltar um barrão. Realmente, você tem que estar na lista de crimes de guerra, impedir o inimigo de cagar. É um crime de guerra. O inimigo responde que aquele era o objetivo, já que isso era o que a rede dos céus fazia.
Nosso prota então mais uma vez agarra a pérola, fazendo o braço esquerdo perguntar o que ele estava tentando fazer agora. Ele responde que iria fazê-lo sofrer do seu jeito, assim engolindo a pérola inteira, deixando seus inimigos em choque, vendo o que estava passando na frente deles. Meu querido, muito bom, é isso aí. Porra, não deu tempo nem do cara cagar, pô, isso é uma plena sacanagem, você tá doido, hein? Nosso prota refletindo diz que a pérola tem um gosto inesperado, que parecia com pêssego. Mas antes que ele terminasse o devaneio, seu inimigo já chega questionando se ele realmente tinha comido aquela porra. Ó, porra não, pérola. Sacanagem. Nosso prota, olhando pra ele com uma cara tranquila, diz que pela sua reação, essa foi a melhor escolha. Assim, fazendo seu inimigo perder a paciência, dizendo para seus capangas irem pra cima dele, mas o deixarem vivo, pois ele pessoalmente queria triturá-lo e mandá-lo para o líder do culto demoníaco. Assim, os homens já começam a avançar para cima do nosso prota, mas ele já se prepara para o embate. E após receber o primeiro ataque, ele já desvia facilmente, golpeando seu inimigo no peito, o lançando pelo ar enquanto o outro já estava atrás preparando o próximo ataque. Mas ele não é pego de surpresa, desviando do ataque e contra-atacando nas costas do inimigo. E vários outros ataques começam a chegar perto da sua cabeça, mas ele desvia de todos, dando mais um golpe em cima dos seus inimigos, lançando todos eles para trás mais uma vez. E após o primeiro embate, ele pergunta para o braço esquerdo da Luminescência quanto tempo ele queria usar aqueles lacaios para tentar o enfraquecer. Seu inimigo então diz que estava na hora de o enfrentar pessoalmente, dizendo para seus lacaios irem para trás. Nosso prota dá uma zoada, dizendo que ele não deveria ficar se achando, sendo que ele estava escondido atrás daqueles lacaios. Mas o seu inimigo então já avança, dizendo para ele calar a boca enquanto fazia mais um Kamehameha. Nosso prota não perde tempo e já ativa sua habilidade também, dizendo para o seu inimigo ir com tudo. Então ele não perde tempo e já começa a avançar com toda a velocidade para cima do nosso prota. Mesmo assim, ele tentaria levar o braço esquerdo da Luminescência para a morte com ele. Não perdendo mais tempo, desferindo também o seu ataque mortal para cima do seu adversário. E assim que os ataques se chocam, é causado um grande clarão que cegam todos ao redor. No meio da cortina de fumaça, nosso prota aparece sendo lançado para cima. E enquanto estava sangrando, ele pensava se seu inimigo já estava forte demais para ele lidar com seu corpo atual. Mas o seu inimigo também não estava bem, já que o seu braço também tinha ido de ralo. Contudo, ele toma um susto ao ver que nosso prota estava caindo do precipício. E o nosso prota, dando um sorrisinho, disse que aquela situação não era tão ruim, e esperava que o líder do culto demoníaco matassem todos aqueles capangas. E de quebra, pede encarecidamente para que todos fossem se foder. A esquerda da Luminescência, olhando toda aquela situação, grita para os seus homens descerem do penhasco e que eles precisavam achar pelo menos o corpo daquele demônio. Então, o nosso prota, em seus pensamentos, pensava que pelo menos ele conseguiu lutar antes de morrer, já que havia matado várias elites do culto demoníaco dessa vez, conseguindo até mesmo roubar um item sagrado do culto demoníaco. E ainda refletia que talvez se a União Murim descobrisse aquilo, eles dariam o título de artista marcial do ano para ele. Contudo, ele achava que aquilo não era mais importante, e sim do porquê ele nunca conseguia namorar uma gostosa. Você pegou uma questão muito triste se pensar na hora da morte. Complicado, complicado. Mas então ele aparece em um lugar com o chão dourado, perguntando onde ele estava. Então um velho de barba branca aparece atrás dele dizendo que ele comeu algo que continha uma alma sem hesitar, e que ele provavelmente estava louco por fazer aquilo. Nosso prota, só de olhar para ele, nota que ele era um ser extremamente forte. Contudo, o velho diz que aquilo não importava mais, pois a pérola celestial que ele havia acabado de comer continha inúmeras almas de artistas marciais importantes. E agora que comeu, as almas que não conseguiram ascender ficariam presas à alma do nosso prota. E responde que se ele dormisse, as almas iriam acordá-lo, e que se comesse, as almas compartilhariam da essência da comida, e que elas iriam se agarrar a todos que ele fosse encostar, e o seu Ki iria aumentar até um estado incontrolável. Contudo, nosso prota só pega a última parte, dizendo que gostou, pois se o seu Ki aumentasse, isso queria dizer que ele iria ficar mais forte. Meu querido, nosso prota pensa que nem um maromba. Morrer por tomar remédio de cavalo para ficar forte faz parte do processo. O homem olhou para o nosso prota com um olhar estranho, se perguntando se ele tinha retardo, já que ele achava que ter uma sobrecarga de Ki era algo bom. Ele então faz uma pergunta para o nosso prota, do porquê ele engoliu a pérola celestial. Nosso prota, após sentir a pressão, vê que o homem poderia matá-lo até mesmo com aquele olhar, e aquele poder estava além da sua compreensão.
e que se ele não respondesse corretamente, com certeza seria obliterado. Meu amigo, o velho é o Exódia, meu querido. O velho então diz para ele responder com sinceridade. Nosso prota então responde que não comeu porque quis. Ele apenas fez aquilo para garantir que o líder do culto demoníaco não o comesse. O velho então pergunta o porquê. Ele responde que é porque odiava o líder do culto demoníaco e que ele não enxergava os humanos como iguais. Se alguém como ele ficasse mais forte, ele com certeza não queria nem pensar no que aconteceria. O velho, após refletir nas palavras do nosso prota, diz que aquele era um bom jeito de pensar. E era um bom motivo. Ele então diz que a linha de vida que entregou ao nosso prota era a última, e que ele não conseguiria ajudá-lo mais, já que estaria recebendo a punição. Nosso prota não entende nada, perguntando o que ele queria dizer com aquilo, mas o velho apenas responde que aquela era a melhor opção que ele poderia dar, e o melhor presente que ele poderia receber. Ele então começa a canalizar poder na pérola. Nosso prota, sem entender nada, é tomado por um clarão incandescente. Assim, em uma pousada qualquer, nosso prota acorda assustado. Ele, um pouco sem acreditar, ainda olhava ao redor, notando que aquele realmente era o seu quarto e que aquilo não parecia um sonho. Mas se perguntava o que realmente aconteceu, já que ele tinha mais ou menos 20 anos quando morava naquele local, que ele poderia treinar suas artes marciais alguns anos mais cedo. E já que ele fez isso antes, ele poderia ficar mais forte de um jeito mais rápido do que da última vez. Assim, notando que ele poderia ficar muito mais forte do que a sua última vida. Mas ele então já sente uma dor, notando que ele tinha um corte na boca e um olho roxo. E quando sai, vê toda a pousada uma bagunça completa. E já que aquilo tinha acontecido, ele nota que foi perto daquela época. Então nos é mostrado o nosso prota daquela época, quando ele era conhecido como apenas um garoto de recados. Enquanto dois homens o perguntavam para que ele estava economizando tanto dinheiro. Nosso prota, não querendo responder que estava desesperado pois seus pais haviam morrido, ele decide fazer um comentário passageiro, basicamente uma piada. Ele então responde que o seu sonho era ouvir uma música da Shai Hyang no bordel da Flor de Ameixa. Mas como o mundo não são flores, todo aquele papinho da piada do nosso prota é distorcida. E chega no ouvido de vários homens que ele queria, na verdade, era dormir com Shai Hyang. E era esse então o motivo que ele estava economizando tanto dinheiro. Nosso prota então volta ao presente, notando que por causa daquela piada eles haviam espalhado um rumor distorcido. E a notar pelo estado da pousada, ele tinha voltado exatamente para aquela época. E só de pensar naquilo ele já ficava puto, pois eles haviam dado nele uma surra e arruinaram toda a sua pousada por causa de uma mera piada. Mas então ele decide voltar para o seu quarto para ver o estado de seu corpo antes de decidir o que fazer. Então cruza as pernas e decide começar reaprendendo a arte da viagem através das terras de aço, já que ele usava no seu tempo como um demônio insano. E ao fechar os olhos ele nota que havia Ki em seu corpo, e fica surpreendido, pois naquela época ele não poderia ter aquele nível de cultivação. Mas apesar de não saber o motivo, aquilo era uma coisa boa, pois iria ajudá-lo muito na cultivação. E assim, ao passar do tempo, já anoitece. Ele então abre os olhos dizendo que não conseguia acreditar. E que mesmo estando acostumado com tudo aquilo, ele ficou pasmo com a velocidade do seu cultivo, conseguindo chegar no primeiro estágio. Primeiro estágio vai até quando, meu querido? Sim, primeiro estágio pra mim por enquanto é o ápice do poder aqui, né? E aí, autor? Cadê informações? Pra cá. Ele então se lembra das palavras do velhote, sobre aquilo ser a melhor escolha e o melhor presente que ele poderia receber. E se perguntava se era realmente aquilo que ele queria dizer com aquelas palavras. Então se perguntava da energia que ele estava sentindo no seu corpo, se aquilo poderia ter algo a ver com a pérola celestial que ele engoliu. Com certeza, né, meu querido? Tava cheio de gente lá dentro, você engoliu todo mundo, lá ele. Contudo, mais da metade daquela energia ele não conseguia fazer brotar em seu corpo, mas ele então dá uma relaxada e decide não se preocupar, já que ele tinha uma quantidade significativa e poderia ficar mais forte mais rápido do que ele esperava. E então a sua barriga dá uma leve roncada, enquanto ele pensava que faz muito tempo que ele usou a técnica do coração, e decide dar uma olhada na província Iliang. Ao chegar na cidade, ele já começa a dar uma andada, olhando para um lado e para o outro, notando que as suas memórias estavam voltando aos poucos. Mas então um homem nota a presença do nosso prota no meio da cidade, comentando com seu colega de janta se aquele não era o garoto de recados da pousada Zarra. Outras pessoas também comentavam da surra que ele havia tomado alguns dias atrás. Enquanto nosso prota andava, ele pensava que realmente era como antes, já que todos o maltratavam por ser apenas um garoto de recados de uma pousada.
E quanto mais ele ficava pensando, mais puto ele ficava. É, meu querido, o cara já é conhecido como demônio louco. Imagina o que esse camaradinha vai aprontar. Ele então para, olhando para a construção em sua frente, vendo que aquele era o bordel da Flor de Ameixa. Então ele se lembra do passado, quando vários capangas da Flor de Ameixa foram bater nele por causa daquele rumor distorcido. E peia para dar em 10, ele estava aguentando até encostar na próstata. Enquanto as lágrimas rolavam dos seus olhos, ele olhava para Shai Yang e se perguntava do porquê ela estava o olhando daquela maneira, já que ele não tinha dito aquelas palavras. E depois de mais algumas rodadas de amaciante feudal, nosso prota volta para a pousada, notando que ele estava uma bagunça, enquanto as outras pessoas na rua não perdiam a oportunidade de notar que ele tinha apanhado até dizer que chega. E com os olhos perdidos, ele se perguntava o que ele tinha feito de errado. E voltando para o presente, nosso prota com uma cara muito tranquila e calma, nota que até mesmo o demônio insano tinha momentos como aquele, mas que ele tinha voltado para a época perfeita. É, meu amigo, eu tô achando que ele tá planejando uma baguncinha, mais uma baguncinha. Ele então decide resolver toda essa confusão que havia acontecido. Então alguém o chama, atrapalhando seus pensamentos, perguntando o que ele estava encarando. O homem então chega perguntando se ele iria pôr fogo no bordel Flor de Ameixa ou algo assim, e ainda o chama de perdedor. Que isso, meu querido? Nossa, eu vou lhe apresentar a peixeira. Tá pedindo. Mas tá pedindo demais. E ainda aproveita para perguntar como alguém como o nosso prota poderia pelo menos acender uma fogueira, já que ele com certeza ficaria assustado e choraria. Nosso prota continua o encarando com uma cara de dúvida. Mas o homem não para por aí, dizendo que ele ouviu levar uma surra uns dias atrás e o pergunta se aquilo não tinha sido suficiente. E ainda diz que por ter apanhado daquele jeito ele deveria ter ficado na pousada, e ainda o perguntou do porquê ele estar andando por aí. E ao ver que o nosso prota não estava respondendo, ainda pergunta se o nosso prota tinha ficado surdo e mudo de tanto apanhar. Oh, meu querido, eu não queria não, mas agora eu já tô querendo. Tô querendo que você tome até encostar. Mas então nosso prota pergunta qual era realmente o seu nome, deixando o homem puto da vida preparando um socão para dar na cara do nosso prota. E claramente desvia com imensa facilidade, desferindo um golpe no queixo do homem, fazendo-o cair no chão desacordado. Nosso proto-civil continua seu caminho, se perguntando do porquê ele enlouqueceu daquele jeito só por perguntar o seu nome. Fazer o quê, né, meu querido? Magoou o sentimento do homem. Eu acho é pouco. Ao chegar no bordel, o guarda já nota quem era o nosso prota e diz para ele ir embora imediatamente. Mas o nosso prota já o interrompe perguntando se aquilo era modo de tratar um cliente. E sem pensar duas vezes, o guarda já o ataca. E mais uma vez o nosso prota desvia com imensa facilidade, agarrando a cara do homem e lançando ele de volta pro chão. Ó, pra você ver, o nosso prota é um cara erudito, né? Já dizia, do pó tu viesses ao pó retornarás. Olha ele retornando um homem pro pó aí, ó. Coisa bonita. E o nosso prata já continua seu caminho dizendo que o serviço de hóspedes era péssimo, já que eles não tinham nenhuma noção de atendimento. Concordo, faltou etiqueta. Ele então abre a porta do bordel e nota que haviam várias pessoas conversando e bebendo naquele lugar. E após notar aquela situação com um belo de um sorriso, ele dá um grito dizendo o que diabos eles estavam fazendo, pois eles deveriam ir imediatamente receber o seu estimado cliente, fazendo todo mundo dentro do bordel olhar para ele com um semblante de surpresa. Enquanto todo mundo estava olhando para ele com uma cara de surpresa e dúvida, ele estava olhando aquela cena com uma cara de satisfação. É igual aquela cena do Tropa de Elite. Que satisfação, aspira! E depois de passar aquele breve segundo, todo mundo nota que quem estava na porta era Rizarra, apenas o garoto de recados da pousada, e que ele havia acabado de levar uma surra alguns dias atrás. Então alguns homens já começam a chegar perguntando se ele havia enlouquecido e do porquê dele estar naquele lugar. Nosso prota responde com uma cara descontraída dizendo que era óbvio que ele tinha chegado naquele lugar para tomar algumas bebidas, deixando o homem pra lá de emputecido. Querido, se mais alguma vez sua aparecer vai estourar, tá? Cuidado. Mata. Mas quando ele estava prestes a atacar o nosso prota, o responsável da casa já disse para deixá-lo entrar. Enquanto os homens se viravam, nosso prota estava pensando que ele lembrava daquele rosto. E aquele não era ninguém menos do que Chai Sung-tai, o gerente do bordel da Flor de Ameixa. Meus queridos, aqui.
Eu vou dar uma melhorada nisso aqui, a gente vai chamar esse cara de Sungtai, porque puta que pariu, chá? Chá era o melhor nome, ô meu querido autor? Pô, aí tu me quebra. Sungtai então responde que eles não poderiam expulsar um cliente que veio beber, e diz que cliente é cliente. Então nosso prota olha para os brutamontes se afastando e pergunta se eles haviam ouvido as palavras de seu mestre. Esse cara tira onda. Ele tá ganhando meu respeito, ele tira onda. E o gerente do bordel já diz para colocarem ele numa boa mesa e entregá-lo bebidas. E diz para os seus serviçais o servirem bem. Nosso prota então já começa a subir as escadas. O homem à sua frente o conduz para um quarto luxuoso, aproveitando para perguntar que bebida o nosso prota iria querer. E o nosso prota só responde que quer a melhor bebida que eles tinham. E o homem ainda fica puto dizendo para o nosso prota prestar atenção como estava falando com ele. Nosso prota sentando no sofá pergunta por quê. Se era porque ele não gostava do garoto de recados mandando nele. Então nosso prota já diz que o homem era apenas um filho de uma mulher de entretenimento adulto e fala para ele trazer apenas o que lhe havia pedido. Rapaz, o moreno tá ignorante. Muito ignorante. E o homem mordendo até o lábio para conseguir se segurar, pensava que o nosso prota tinha ficado maluco, e que se não fosse pela ordem do seu superior, ele já teria feito alguma coisa. Você já teria feito alguma coisa assim. Apanhado, é isso que você tinha feito. Então ele se despede dizendo que iria buscar a bebida. E no piscar de olhos a mesa do nosso prota estava cheia de comida e com uma bebida ao lado. Nosso prota então aproveita para perguntar que tipo de bebida era aquela. E a mulher, enquanto estava servindo nosso prota, disse que aquele era o licor do Kwang de alta qualidade. A mulher que estava o servindo disse que o dono iria ficar com raiva daquela situação. E ainda tinha ouvido que nosso prota tinha tomado uma surra alguns dias atrás. Nosso prota então comenta que pelo jeito todo mundo na província Iliang já estava sabendo da sua situação. Mas disse que aquilo não importava e que ela mesmo assim deveria trazê-la naquele local. A mulher, ainda um pouco sem entender, olhava para o nosso prota, mas por fim decide chamá-la. Então nosso prota fica sozinho no quarto. E é claro, antes de dar um gole naquela bebida, vê que não era nem mesmo um licor de terceira categoria. Então ele já consegue ouvir vários passos vindo do lado de fora. Então o homem já chega arrombando a porta do quarto do nosso prota, dizendo que ele era um filho da puta e perguntando se ele tinha ficado maluco. Olha a língua, parceiro, vai perder ela. Nosso prota, olhando para a bebida, perguntou para o homem se era errado um garoto de recados ir beber em um bordel, e do porquê ele continuava chamando ele de um filho de uma mulher de entretenimento adulto. O homem, mesmo puto, ainda perguntou para o nosso prota o que ele queria dizer com aquilo. Nosso prota, então, disse que se ele se lembrava bem, o nome do homem era Dong Huang. Então, chama o homem para tomar um gole com ele. O homem então se senta, perguntando se havia acertado nosso prota Izar muito forte da última vez. Nosso prota, sem responder, apenas coloca a bebida no copo e oferece para o homem. O homem, suspirando, diz para o nosso prota não fazer uma cena e sumir depois de terminar a bebida, pois senão as coisas iriam complicar. Mas para o nosso prota continuar apenas olhando para a sua cara, o homem dá um socão na mesa enquanto tentava atacar o nosso prota. Mas antes que ele percebesse, o nosso prota enfia um hashi na sua mão. Deve ser um carinho muito gostoso. Que delícia, hein? Fazendo o homem engolir as suas palavras no meio do caminho. Nosso prota então pergunta do porquê Dong Huak estará agindo daquela forma, pois ele apenas queria beber e ver Shai Hyang antes de sair. Assim ele estava se perguntando do porquê todo mundo estava latindo que nem uma cadela no cio. O moreno está impaciente. Então nós vemos a queridíssima Shai Hyang na porta, olhando toda aquela cena. Ela então diz para o seu irmão Dong Huak esperar lá fora. E após ela dizer para o seu irmão Dong Huak esperar lá fora, o nosso prota tira o hashi da mão do homem, enquanto dizia que era para ele seguir a ordem da sua senhorita. Ele então se vira e sai daquele local, fechando a porta atrás dele. Shai Hyang então se senta enquanto olhava para a cara do nosso prota, que estava sorrindo. Ela então o perguntou por que ele estava com aquele sorriso no rosto. Nosso prota então disse que não tinha nenhuma razão, e ainda pergunta se um garoto de recados precisa controlar suas emoções em um lugar como aquele. Estou entendendo a sutileza da vendetta aqui, sabe? Aquela sutileza da vendetta. Ele tá citando toda hora que ele é um garoto de recados. E a mulher ainda aproveita para perguntar se o nosso prota estava achando aquela situação engraçada, e se ele estava imaginando que o irmão Sungtai ou o dono iriam ficar parados. Ela então diz que só por ter entrado no bordel já estava rolando muito mais dinheiro. Devido à bebida cara que o nosso prota estava tomando, mais os remédios que ele teria por pagar do irmão que lhe havia machucado, ele deveria apenas pagar e ir embora.
Mas o nosso prota estava ali a tudo aquilo pensando que era a primeira vez que veio o Shai Hyang de tão perto. Então a mulher decide ser mais clara ainda, dizendo que o nosso prota, mesmo se trazer um saco de ouro e prata, não iria deitar com ele. Ah, pronto. Pronto, especial agora. É de rubi, né? Fechadinha de rubi. Pode não. Ah, tá. Ela então responde que ela trabalhava naquele local, mas que não significava que precisava dormir com qualquer homem, pois não era uma prostituta. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Você é a puta que não é puta. Não, beleza. Da boat do job nós passamos para a puta que não é puta. Estamos evoluindo, estamos evoluindo. Nosso prota então responde que ele também seria muito claro com as suas próximas palavras. E diz que nunca falou que iria guardar dinheiro para dormir com ela. E tudo que ele disse foi apenas que queria ouvi-la cantar, já que ela havia dito que iria vender as suas artes em vez do seu corpo. E ela tenta indagar do que ela tinha ouvido falar, mas ele apenas a corta dizendo que aquilo foi apenas uma piada que ele falou na pousada, e que ele não queria fazer aquilo e nem tinha dinheiro para isso também, deixando a mulher sem palavras. Tá vendo aí, ô? Puta que não é puta. Era melhor você ter chegado pro cara e perguntado. Tá vendo? Tá vendo? E nosso prota então finaliza dizendo que a razão por ele estar a procurando era apenas para dizer isso, e que agora ela poderia sair do quarto. Frio e calculista, meus queridos, frio e calculista, deixando a mulher sem entender o que ele estava falando. Ele apenas volta a dizer que era para ela sair. Ué, tá assustada por quê, minha querida? Não era isso que você queria, fia? Poxa, agora aguenta aí, engole e vai embora. E assim que a mulher estava saindo, outras pessoas já invadem o quarto do nosso prota perguntando por ele. O homem então diz que eles iriam resolver aquilo lá fora, já que seria um saco limpar todo aquele local. Mas o nosso próton interrompe, dizendo que ele deveria pelo menos deixá-lo terminar a bebida que estava tomando. A trupe já fica pistola só de ouvir o que o nosso prota tinha dito. Mas o nosso prota já responde que eles com certeza são confiantes o suficiente para matarem alguém como ele. E os homens já começaram a dar aquelas gargalhadas gostosas, enquanto diziam para Shai Hyang ficar lá fora. Os homens então se sentam dizendo para o nosso prota Zarra que aquela seria a sua última bebida, para ele aproveitar bastante. O homem ao lado comenta que o nosso prota realmente era um homem de verdade por ter voltado àquele local, aproveitando para o da esquerda ainda dizer que se ele soubesse disso, ele teria pegado mais pesado na sua. Fique tranquilo, meu querido, o seu tá guardado. E o do meio já diz que, já que eles sabiam disso, poderiam tratar daquela maneira de forma apropriada. E pergunta com um olhar arrogante ao nosso prota Zarra se ele estava certo. O seu tá guardado, meu querido, e é grosso. Nosso prota então oferece uma bebida, fazendo o homem ficar um pouco puto com aquela situação. O homem então diz que se o nosso prota já acabou, eles deveriam ir lá para fora e fala para o nosso prota se levantar. Mas o nosso prota apenas enche o seu copo enquanto olhava para aqueles homens. Mas aquela situação estava deixando o homem do meio com uma pulga atrás da orelha, se perguntando do porquê o nosso prota estar tão relaxado assim. E após Zarra terminar a bebida, ele faz apenas uma pergunta aos homens, se eles realmente o achavam uma grande piada. O homem então pergunta se ser uma piada não era a intenção do prota, e diz que o nosso prota era apenas um idiota, pois ele poderia ter acabado com tudo apenas com uma surra, mas que decidiu escalar a situação para aquele momento. Mas então nosso prota já começa a dar uma risadinha, e o homem olhando para ele começa a rir também. Assim todos explodem dando gargalhadas da situação. E no próximo momento os dois homens já sacam as suas espadas indo para cima do nosso prota, mas ele o surpreende jogando a mesa para cima. E no próximo momento já dá-lhe uma bicuda na mesa, fazendo os homens serem arremessados contra a parede. Rapaz, essa madeira aí é sucupira, tá? Braba, segura a pancada. E se fosse a mesa de hoje em dia, meu querido, tinha virado 1001 pedacinho. Nosso prota então se aproxima e, enquanto pisava na mesa, pergunta aos seus honoráveis amigos se ele ainda era uma piada. É, meu querido, a baguncinha tá só começando. Enquanto isso, uma das trabalhadoras estava escutando nosso prota tacando-lhe pau nos caras lá dentro da sala. E depois de nosso prota continuar dando uma pisa nos malucos, a porta simplesmente se abre e ela entra na sala e vê a cena se perguntando o que estava acontecendo. Nosso prota, ao notar a aproximação dela, pergunta se ela poderia trazer mais daquele licor do Quang de terceira classe. Com uma cara de puta, responde que não era de terceira classe, e sim um licor dos mais finos. Nosso prota pergunta a quem ela queria enganar, e diz que não tinha o costume de bater em mulheres que não sabiam artes marciais. Peraí, costume?
Quer dizer que só não é rotineiro, mas acontece. Entendi. E além de dizer para ela pensar cuidadosamente nas palavras que iria dizer, chama ela de velhota. É que é pra baixar a moral mesmo, ele tá querendo esculachar. Ela então se vira e começa a caminhar no corredor. Então nosso prota aproveita para olhar para o chão e contemplar a sua belíssima arte rupestre. Ele então se agacha e, enquanto ria, perguntava para aqueles cuzões se eles não tinham o chamado de piada. Pergunta do porquê eles não estão rindo diante de um cara tão engraçado. E no outro instante, Sugitai, que já estava chegando no local, vê toda a cena do que havia acontecido. Nosso prota olha para trás e vê a presença do gerente do bordel, que estava sem palavras, olhando para toda aquela cena de bagunça e baderna, e também os seus homens estirados no chão. Então ele pergunta se o nosso prota Zarra era um louco. Ah, cara, que isso, ele é super normal, imagina. E diz que ele iria morrer naquele ritmo. Nosso prota, com aquela cara neutra, já pergunta se ele realmente iria morrer, e o chefe responde que sim. Eles então ficam se encarando por um momento, e o nosso prota apenas dá uma risadinha, deixando o nosso querido Sangtai pra lá de puto. Ele então decide desferir um ataque no nosso prota, mas que desvia com imensa facilidade, atacando ele por baixo com a jarra de licor. E sem conseguir reagir, ele recebe a jarra no meio da cabeça, fazendo voar estilhaços da jarra para todo lugar. Os homens já se aproximam do gerente perguntando se ele estava bem. Mas o nosso prota, com um olhar de muito calor e amizade, já pergunta se mais alguém ali queria lutar. Olha só que olhar de gente boa, entendeu? Isso aí é pra fazer amizade, sabe? Você chegar perto, dar um abraço. E diante das palavras de Zarra, todos os capangas ficaram paralisados. E enquanto escorria sangue da sua cabeça, o gerente Sungtai diz que realmente nosso prota estava desejando morrer. Então se prepara para sacar a sua espada. Mas o nosso prota chama ele pelo nome e diz para ele pensar bem antes de agir. Pois, se ele terminasse de desembainhar aquela espada, ele com certeza iria morrer. Fazendo o gerente dar aquela trancada de bunda, notando que ele não estava mentindo, e se perguntando o que realmente tinha mudado naqueles poucos dias. Nosso prota ainda dá uma provocada, perguntando se ele não conseguia dizer o que estava acontecendo. Ele ainda questiona se ele achava que os homens que estavam no chão cobertos de comida e bebida apenas estavam lá por serem azarados. Essa história é muito parecida com aquela de mulher que engravida por acidente, né? Por acidente eles tropeçaram e a cara deles inchou, o olho ficou roxo. Fazer o quê, né? Acontece. Ainda pergunta se ele acredita que ele o feriu no olho apenas por sorte, fazendo o gerente ficar mudo diante daquelas palavras. Ué, mas não era o cara que tava falando que sei lá, não sei o que, vai fazer morrer e os cacete, ué? Cadê? Tá borrado já? Já tá caindo cocô? Não, ué. Nosso prota ainda complementa dizendo que se ele não quiser morrer, era bom ele pensar antes de agir. Ou então, ele deveria terminar de desembainhar a espada e morrer ali mesmo. Fazendo o gerente do bordel sentir a premissa do grosso entrando. Sim, percebendo que aquela não era uma ameaça vazia e que ele nem conseguiu ver os movimentos do nosso prota. Ele então, deliberando sobre o seu medo de morrer e a sua loucura de achar que era o bom, decide falar para todos descer e esperar. Ele então coloca a sua espada na bainha novamente e pergunta o que o nosso prota estava planejando, já que ele não parecia que iria partir apenas com uma bebida. Pergunta se ele estava querendo conseguir um pedido de desculpas do dono após o acontecido alguns dias atrás. Nosso prota responde que aquela parecia uma boa ideia, já que se ele quisesse um pedido de desculpas, o dono precisaria ir até ele. O chá de camomila, que agora está muito tranquilo, diz que vai chamar o dono imediatamente. Nosso prota então pergunta se Sungtai havia perdido a visão. E Sungtai responde que felizmente não iria perder a visão, fazendo nosso prota comentar que quando ele apanhou dos capangas ele realmente achou que fosse morrer. Sungtai então pede para a criada preparar a sala ao lado, pois aquela já estava uma bagunça completa. E ainda aproveita para dizer para o nosso prota que se ele não fosse matar os caras caídos, eles deveriam cuidar de seus ferimentos. E o nosso prota nem mesmo se deu o trabalho de responder, apenas olhando para o rosto de Sungtai, fazendo o gerente do bordel se perguntar o porquê daquela expressão após fazer aquela cena. Nosso prota então responde que tudo bem, e os homens então carregam seus colegas para fora.
Então, já em outra sala organizada e arrumada, Sungtai pergunta por que daquela bagunça. E se o nosso prota teve sorte em algum lugar ou com algum item misterioso. Mas ele estava apenas focado no licor que estava à sua frente. O chá de tranquilidade já disse que vai encher o copo do nosso prota, já que era um licor do Kuang dos mais finos, então com certeza o seu gosto seria maravilhoso. E o nosso prota já pergunta se aquele não seria o mesmo licor do Kuang. E diz que mais cedo trouxeram para ele uma merda alegando que era um licor finíssimo. Sungta então diz que eles deveriam ter se enganado e traga uma garrafa de baixa qualidade, já que eles precisavam ter lucro, e afinal, negócio é negócio. Ah, chá de enganação. Entendi. Mas o prota disse para ele cortar aquela ladainha e para ele já começar a dar o primeiro gole. Joga no safo, menino, tá? Sugita então entende o que o nosso prota queria dizer, assim dando o primeiro gole. O chá de safadeza já pergunta se o nosso prota sempre foi bom lutando daquela forma, já que nunca ouviu que o nosso prota tinha aquela habilidade. E o nosso prota responde que só havia se segurado antes, pois o seu pai lhe disse para não lutar. Mas é claro, Sungtai já sabia que aquilo era uma mentira. Ele então diz que iria se desculpar pelo ocorrido de mais cedo, já que, como foi os seus subordinados que o envergonharam, ele entende o que o nosso prota estava fazendo. Nosso prota apenas coloca o copo na mesa mais uma vez e diz que lhe agradece pela compreensão daquele filho da puta. Rapaz, que moço educado, né? Sensato. A carinha que ele faz quando chama os outros por esse nome, né? Um cara muito tranquilo. E o nosso prota, com uma cara de ursinho carinhoso, já disse que estava ficando de saco cheio da forma com que Sungtai tinha pedido desculpas. Pergunta se precisaria quebrar alguns ossos para mudar aquela atitude. Sungtai, notando o movimento, já se ajoelha no chão, pedindo desculpas mais uma vez e até de cabeça baixa. É, meu amigo, quem diria que 3 minutos atrás ia estar falando que ia matar, que ia fazer acontecer, não sei o que lá. E diz que se ajoelharia pela primeira vez em sua vida e pede sinceramente desculpas ao nosso prota. A Hyang, que estava chegando naquele momento, nota toda a cena, fazendo Sungtai levantar notando a presença de Shai Hyang. E ela não conseguia acreditar no que estava vendo, já que pensava que o assustador irmão Sungtai estava se ajoelhando para um garoto de recados. E até se perguntava se Sungtai realmente havia perdido para um garoto de recados. Ele deu a falar que esse garoto de recados só encaminha Sedex da morte, minha colega. Você não tá entendendo o mistério, não, só. Sungtai se vira para ela e diz apenas para manter o controle. Ela então se aproxima e pega o licor para servir a Sungtai, mas ele já a interrompe e diz que era, na verdade, para servir o nosso prota Zarra. Ela então se aproxima do nosso prota, e enquanto estava servindo o licor um pouco temerosa, nosso prota a chama pelo nome. E ela, após terminar de servir o licor, o nosso prota o pega e pergunta se ela já sabia, deixando a mocinha um pouco perdida daquela pergunta. E o nosso prota apenas responde que até mesmo um garoto de recados tem um amor puro, deixando Shai Hyang sem palavras. Camisa 10, meu querido, camisa 10, não tem como. Ele responde que aquele amor nunca foi direcionado a ela e pede para ela se retirar. Isso, Moreno. Nossa. Ai, se desmonta, coitada. E ainda diz que ela estava acabando com o clima. Tá doida? Quer matar em terra. É isso aí. Nu, deixando ela completamente pasma com aquelas palavras que havia acabado de escutar. Sungtai, sem perder tempo, pergunta o que ela estava esperando e diz para ela sair imediatamente. Ela então, com um olhar cabisbaixo, se levanta e sai da sala chorando. Nosso prota então chama a atenção de Sungtai e diz para ele parar de falar tão rudemente, já que ele, em especial, tinha olhos semicerrados, e aquilo o deixava extremamente desconfortável. E Sungtai, com um sorriso de gente muito normal, responde que entende o que o nosso prota queria dizer. E depois deles ficarem naquela encarada da paixão, nosso prota diz que ele era bom falando educadamente, fazendo Sungtai abaixar a cabeça e agradecer. Não era o brabo? Ó o brabão aí, ó o brabão aí, ó o brabo. E após servir mais um copo de licor, nosso prota pergunta quando o dono chegaria naquele lugar. E o chá de tranquilidade responde que se o dono do bordel Flor de Ameixa estiver servindo ao pessoal da Sociedade Mística Sombria, seria muito difícil dele aparecer imediatamente. Nosso prota pergunta se ele realmente estava servindo àqueles caras injustos.
Sungitai responde que sim, e que logo a sociedade sombria iria ser estabelecida na província em Liang, e diz que aquele era o motivo do proprietário estar visando ficar ao lado deles, mas se questionava sobre o que tinha acabado de acontecer no bordel. Seu prota então pergunta se ele estava dizendo que se mesmo se ele subjugasse o dono, a sociedade sombria iria se meter no assunto. E Sungitai responde que aquele poderia ser o caso. O nosso prota um pouco puto pergunta se ele realmente queria que ele simplesmente bebesse na companhia do dono e fosse embora. E ainda questiona se ele achava que isso iria resolver toda aquela confusão. Mas o chá de esperteza responde que entendia que não resolveria, e pergunta ao nosso prota o que ele iria fazer a seguir. E o nosso prota responde que não seria uma má ideia o dono e seus irmãos serem seus subordinados, já que desse jeito a sociedade sombria não iria se meter no meio. Contudo, Sungitai pergunta se eles realmente estariam dispostos a fazer aquilo. Mas então Rizar já muda de ideia, pensando que talvez ele mesmo devesse construir uma seita na província Liang, dizendo que eles deveriam se juntar a ele como subordinados, deixando o gerente do bordel um pouco na dúvida do que ele realmente estava dizendo. Nosso prota responde que daria a ele uma chance e pede para ele fazer uma escolha bem sábia. Nosso prota então dá a ele duas escolhas. Ele poderia ficar ao lado da sociedade mística sombria ou se juntar ao nosso prota. Mas Sungitai não conseguia tirar o pensamento do que realmente fez o nosso prota mudar tanto. Nosso prota então coloca o copo de licor na mesa e se levanta, fazendo Sungitai perguntar se ele já estava saindo. E nosso prota só responde perguntando se ele realmente achava que ele estava fugindo. E o chá de burrice responde que sim, fazendo nosso prota olhar com desprezo, dizendo que ele realmente estava pedindo para apanhar, fazendo mais uma vez o gerente do bordel ficar mudinho. Então se coloca de pé e diz para o nosso prota ter uma boa viagem, pois iria cobrir todos os custos da conta dele hoje. E assim que o nosso prota coloca os pés para fora da sala, todos os capangas já estavam esperando por ele. E, com um leve sorriso, ele diz para todos aqueles inúteis abrirem caminho, ao que eles prontamente dão ouvidos ao saírem do caminho do nosso prota. Mas enquanto estava descendo as escadas, ele escuta alguém chamando e perguntando onde ele estava. E não era ninguém menos do que o guarda que estava na porta do bordel. Nosso prota então chama por ele e pergunta se ele realmente estava acordado. Sem perder tempo, um homem vai para cima do nosso prota, mas já toma logo um tapão na cara para ficar esperto, sendo lançado alguns metros no chão e batendo em alguns utensílios do local. Nosso prota apenas diz que eles deveriam ter explicado o que havia acontecido, vendo que o homem teve que ser nocauteado mais uma vez. Ele então sai do local apenas caminhando e com um sorriso no rosto. Enquanto seguia seu caminho, responde que um garoto de recados realmente se divertiu hoje, deixando todos os guardas pra lá de emputecidos. Meu amigo, hoje esse Scaba não vai dormir nem um minuto, só de raiva. Enquanto estava voltando para a pousada, Zarra nota um local onde vendia algumas armas. E já que estava lá, pensa que precisará de armas para lidar com a sociedade sombria. Ele então entra no estabelecimento dos ferreiros, e quem nota sua presença não é ninguém menos do que o vice-mestre, Kwok Hyong. E vendo ele se aproximando, o vice-mestre já pergunta se ele estava lá para receber o reembolso. Ao que Zarra simplesmente responde que estava lá para comprar alguns itens. O vice-mestre se aproxima, perguntando se ele iria comprar uma foice ou uma faca de cozinha. Cruzando os braços, o nosso prota diz que estava pensando em lutar contra a família Cho, então estava procurando algumas armas. O vice-mestre, então, diz que ouviu falar que o nosso prota foi espancado alguns dias atrás, e pede para ele não ser levado pelo calor do momento. Mas o nosso prota o interrompe e diz para ele calar a boca e apenas trazer as armas, e que gostaria de uma espada leve ou um chicote, ou até mesmo uma adaga afiada e decente. O vice-mestre questiona se o nosso prota iria usar todas elas, mas ele apenas responde que era só sua preferência, e pergunta se ele não poderia apenas respeitá-la. Pô, alguns é eludê-lo e ele é faca na caveira, pô, o que que tem? O vice-mestre então pede para seus colegas de trabalho trazerem a espada do dragão negro, o chicote do dragão branco e a adaga do dragão das nuvens. E ainda aproveita para dar aquela leve cutucada, dizendo que gostava da sopa que os pais do nosso prota fazia, mas que infelizmente ele era um cozinheiro péssimo, e pergunta do porquê a comida dele ser tão horrível. Mas o nosso prota responde que não era hora de falar sobre sopa de frango, mas ele questiona sobre o que eles então falariam, pois ele não poderia falar da unificação do mundo Murim com um mero garoto de recados. Então, eles ficam calados e apenas dando aquela encarada amorosa. Mas antes que pudesse sair alguma paixão daquele olhar de carinho,
Os ferreiros já haviam trago todas as armas que o nosso prota havia solicitado, mas ele apenas responde que iria comprar todas elas, já que estava com pressa. O vice-mestre então responde que aquilo ia dar 90 niangues. Eu imagino que deva ser por volta de uns 9.000 reais, porque, cara, só a minha maneirinha, tá? Nosso prota pergunta se aquele realmente era o preço, e o vice-mestre apenas responde que ainda estava dando um grande desconto pelo nosso prota ser da cidade. Mas Zarra então faz uma contraproposta, dizendo que iria dar 50 niangues, mas que ia apenas pegar as armas emprestado e devolver depois que estivesse acabado. Assim deixando o vice-mestre puto, dizendo que aquilo era basicamente roubo à luz do dia. Mas eu tenho que concordar com o nosso coleguinha aí, porque difícil, né, Prota? E também você me quebra, né? Você me quebra. Com muito na cara, pô. Melhore. Mas antes que a discussão escalasse, alguém já chega perguntando o que estava acontecendo. Quando o vice-mestre se vira, ele nota que quem estava falando era o mestre da Forja Dracônica, Kun Shu-yong. Bom, queria chamar o cara de Kun, mas Kun? Isso, né? Então vai ser Shu. O vice-mestre então explica que aquele garoto de recados estava querendo uma guerra contra os 3 irmãos da família Shu e ainda queria pegar emprestado as armas por 50 niangues. Shu reconhece o nosso prota, dizendo que ele era neto dos donos da pousada Zar, e diz que por muito tempo gostou da sopa de galinha dos avós do nosso prota, mas que a que ele fazia era péssima. Shu pergunta se o nosso prota realmente queria entrar em uma guerra com os irmãos Shu, e disse que se for porque eles estavam o incomodando, ele poderia fazê-los parar. E, se eles ainda não o ouvissem, ele iria proteger o nosso prota naquela forja ali mesmo. Pois, afinal de contas, ainda tinha laços com os avós do nosso prota, deixando até mesmo nosso prota sem palavras, pensando se ele realmente sempre foi assim, já que ele não se lembrava daquela ocasião na sua vida passada. Mas Zarra responde que agradecia pela consideração, mas iria cuidar daquilo tudo sozinho, fazendo o mestre de forja perguntar o que ele realmente planejava fazer. Nosso prota então o questiona se ele não gostaria de reunir todos os ferreiros da região e estabelecer uma seita do Dragão do Aço, fazendo o mestre de forja Shu se questionar o que ele realmente estava falando. Nosso prota então explica que se os irmãos Shu realmente estabelecerem uma sociedade naquela província, eles iriam tirar ainda mais dinheiro dos ferreiros. Era por isso que ele estava planejando estabelecer uma federação de seitas na província Liang, assim garantindo que a sociedade mística sombria não pudesse realizar tais atos. E complementa dizendo que os bordéis iriam pertencer à seita do Renascimento, os guerreiros pertenceriam à seita do Dragão de Aço e os arquitetos pertenceriam à seita Shu, e que também iria reunir os demais tipos de ofícios em criar outra seita. Cara, se for criar uma seita para cada profissão que existe hoje, patrão, vou falar que servo, ninguém ia nem trabalhar, duvido. E após as suas palavras, todos os ferreiros estavam pasmos de ouvi-las. Mas ele não parou por aí, e ainda disse que todas as seitas não iriam precisar pagar nenhuma taxa, e que elas ainda estariam em igualdade com todas as outras, tendo seu objetivo garantir que o dinheiro ganho arduamente não fosse roubado. Mestre Show, notando que aquele não era um pensamento ruim, pergunta qual seria o nome da seita. E o nosso prota responde que aquele lugar seria para os renegados, um fim sujo, e, após combiná-los, eles poderiam então criar a seita Hal. Pô, velho, tô entendendo a ideia, eu só não tô entendendo a execução. Tipo, você cria seitinha, depois você cria seitona. Difícil compreensão, difícil compreensão. Ferreiro, depois de ouvir aquele nome, ainda um pouco pensativo, disse que era interessante ver como um mero garoto de recados estava tentando criar uma guilda. Assim, ele pergunta se ele tinha certeza que queria enfrentar os irmãos Shu. E o nosso prota apenas responde que ele iria ver os resultados. O mestre da forja então diz para entregar as armas ao nosso prota de graça, deixando o vice-mestre pasmo com a resposta do seu líder. Shu responde que eles iriam continuar aquela conversa caso o nosso prota sobrevivesse, assim entregando as armas a ele. E naquela noite, o nosso prota estava cultivando no seu quarto, e então ele ouve barulho de uma pá batendo no solo. E após sair na porta da sua residência, ele vê 3 homens cavando uma vala, enquanto o irmão do meio dos Sho, Shogu, estava sentado em uma cadeira. Após perceber a aproximação do nosso prota, Shoigu diz que iria chamá-lo de qualquer forma assim que eles terminassem o buraco. E após bater com a adaga na mesa, diz para o nosso prota se sentar, pois ele tinha algumas coisas para conversar.
O Igor já começa falando que aquele era um bom dia para a casa dos irmãos Cho, já que eles conseguiram a aprovação da Sociedade Mística Sombria. Contudo, ele estava se perguntando o que ele iria fazer com um garoto de recados imbecil que causou uma cena no bordel. Você vai sentar lentinho pra ele, tá? Fica tranquilo. Então ele pede ao nosso prota Zarra 3 motivos para deixá-lo vivo. Nosso prota então dá uma risadinha, deixando o irmão Shu ainda mais puto da vida, perguntando se ele iria realmente rir da sua cara. Nosso prota então pergunta se era então para ele começar a chorar por causa da cara feia. Shogun fica puto tentando então alcançar a faca para desferir um golpe do nosso prota, mas no outro segundo ele nota que a faca já não estava mais em suas mãos. Mas antes que ele percebesse, o nosso prota já estava o atacando. E no outro segundo ele já estava com a faca enfiada em suas mãos. Aí, meu querido, você não queria a faca? Pode levar para casa agora, colega. Nosso prota então, chamando-o pelo nome, pergunta para ele um bom motivo para ele continuar vivo. E Shoigu, ainda calado, entende do porquê deles terem falado que um garoto de recados tinha conseguido causar uma cena no bordel. E no mesmo momento, um dos homens fala que já estava quase terminando de cavar o buraco. E Shoigu apenas responde para eles cavarem um pouco mais fundo. Ele então coloca um sorriso nervoso no rosto, perguntando se o nosso prota tinha passado por algum tipo de iluminação. Mas antes que nosso prota respondesse, ele apenas tenta desferir mais um ataque contra ele, apenas para receber mais um contragolpe do nosso prota. E antes que ele pudesse reagir, o nosso prota puxa sua mão, abrindo mais uma fenda do biquíni nas suas mãos, fazendo o Shoigu gritar de dor. O demônio louco então pergunta para que servia aquele buraco mesmo. Shoigu responde que era apenas uma forma de ameaçá-lo, mas o nosso prota responde que era uma porra. Ele então retira a faca das mãos de Shoigu, dizendo para ele então mais uma vez dar-lhe um motivo para ficar vivo, deixando o Igu pensativo. E diante do silêncio do seu oponente, nosso prota responde que ele realmente não iria conseguir pensar em um, pois como alguém como ele poderia sequer continuar vivo? Pois alguém como ele, que além de fazer parte do tráfico humano, também matava pessoas sem dó quando as coisas não iam como ele queria, e que uma das pessoas que ele havia matado era o seu conhecido. O Igun então apela para o saco dos outros, dizendo que se o nosso proto matasse, os seus irmãos da Sociedade Mística Sombria iriam caçá-lo. Mas antes que continuasse com as palavras de engole bola, ele sente uma coisa diferente, uma coisa que estava cravada em seu peito, e não era nada menos do que a faca. E o nosso prota então responde que era para ele dar um motivo para ficar vivo, e não para ameaçá-lo. E no mesmo instante, Shoigu já cai debruçado na mesa, pois havia ido jogar no Vasco. Nosso prota então se vira e olha para os homens que estavam cavando. Então dá o comando para eles pararem de cavar, e quando os homens viram, eles notam a cena que havia acontecido. Nosso prota simplesmente responde que ele estava brincando com a faca e acabou se matando sem querer. Malandro, nem tentar ele tentou esconder, filho, deixando aqueles 3 homens ainda mais nervosos com a situação. O do meio então pergunta quem era o nosso prota. Ele apenas responde que era o garoto de recados da pousada Zarra. O homem então diz que não achava que aquele fosse o caso, mas o nosso prota apenas responde para não duvidar dele e pede para que todos tirassem as suas máscaras. E sem questionar, todos eles abaixam as máscaras. Nosso prota responde que nunca havia visto eles na província Liang e pergunta se eles eram da Sociedade Mística Secreta. E eles respondem que não, eles simplesmente haviam chegado recentemente na província Liang e estavam trabalhando no bordel da Flor de Pera. Nosso prota então decide dar aos 3 2 escolhas. Ou eles morriam ali, ou enterravam aquela pessoa e voltavam para a cidade natal de qual eles tinham vindo. O Dumeu então responde apressadamente que ele realmente iria voltar para a cidade natal caso nosso prota os deixassem viver. O Saitama sem força responde que não poderia voltar para sua cidade natal, mas que se ele continuasse vivo, ele com certeza nunca mais iria causar problemas para o nosso prota. O outro do canto simplesmente responde que iria fazer o mesmo se fosse deixado vivo. Nosso prota, um pouco entediado, responde então que eles deveriam apenas cuidar do morto e sumirem da sua frente. O homem da esquerda então pergunta se o nosso prota precisava de trabalhadores na cozinha, pois ele não teria como ganhar dinheiro se não trabalhasse no bordel. Nosso prota então pergunta se ele era um bom cozinheiro e se sabia fazer uma sopa de macarrão com frango. Ele responde que aquilo era o básico e que tinha certeza que iria conseguir criar uma sopa de macarrão com frango deliciosa. Nosso prota então responde que tudo bem e que ele deveria se preocupar com sua própria vida a partir de agora. Então nosso prota continua o seu caminho enquanto os outros 2 homens continuavam tampando o buraco. E após entrar na pousada, o nosso prota já olha para o lado e pergunta o que aquele cara estava fazendo ali. E o homem não era ninguém menos que Sung Tai, e tinha acabado de presenciar toda a cena que acabara de acontecer. Nosso prota ainda pergunta se ele realmente achava que ele morreria para alguém como aquele irmão Cho. Ainda comenta que ouviu dizer que os olhos de Sung Tai ainda estavam bem.
Sung-Tan então responde que era só parte do seu esquema, pois ele reportou que machucou os seus olhos e observou a situação depois de pegar um desvio de caminho até os médicos. Ligeirinho, pois senão ele também estaria cavando um buraco naquele local. Nosso prota, notando a situação, responde para ele que fez um bom trabalho. Chá de sagacidade responde que nosso prota tinha sua gratidão e que ele não teve outra escolha para poder sobreviver. Ele então faz a pergunta de R$ 1 milhão, que era o que o nosso prota iria fazer com os outros dois irmãos Cho. E sem rodeios, ele apenas responde que iria matá-los também, pois se deixassem eles por aí, a província Liang com certeza iria sofrer mais. Olha só que homem patriótico, não? Sungta responde que entendia o nosso prota, mas que ele deveria tomar cuidado com o Sho e o Sun, pois era o pior vilão da província. Mas antes que continuasse falando, nosso prota apenas o interrompe chamando pelo nome, dizendo para ele ir comprar alguns lanches, pois eles tinham licor, mas não tinham nada para comer, deixando Sugitai um pouco pasmo, fazendo-o perguntar até mesmo se não havia ingredientes na pousada. Mas o nosso prota apenas responde que não. Sugitai aproveita para dar aquela alfinetada dizendo que aquela realmente era uma grande pousada, e pede ao nosso prota para lhe entregar dinheiro que iria comprar os ingredientes. Mas o nosso prota também responde que não tinha nenhum centavo. Sungtai não se aguenta, então pergunta como um local tão conhecido por ter uma boa comida caiu tanto. Nosso prota apenas responde que tanto faz, e que era apenas para ele comprar um monte de lanches, e que poderia até mesmo comprar alguns que ele gostava. Se sobrasse alguma coisa hoje, eles poderiam comer amanhã. O chá oprimido então decide seguir o seu caminho e ir comprar aqueles quitutes. Mas depois de alguma distância, nosso prota o chama. Ele se vira e pergunta o que o nosso prota queria. Zarra pergunta se ele estava indo passear para estar andando tão devagar, deixando o chá de tranquilidade um pouco pasmo, fazendo ele até mesmo sussurrar um xingamento baixinho contra o nosso prota. Cuidado, meu querido, ele já tá ligado no pique Rita, já já ele te dá mais uma facada também, tá? O homem tá perdoando é nada. Então ele se vira em que seus pensamentos pensavam o quão mal ele estava, tendo que fazer entregas para o garoto de recados. Mas antes que ele pudesse continuar seus pensamentos, o nosso prota pergunta mais uma vez se ele realmente estava indo passear, deixando ele pra lá de puto. Mas é claro, ele preferiu sair correndo do que desobedecer o nosso prota.